Bom dia, galera. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu vou pedir para vocês curtir, compartilhar com os amigos, tá certo? E se inscrever aí no nosso canal, tá? Eu sempre vou estar trazendo dicas para vocês, questões, assuntos, resumos, para vocês compreenderem um pouco mais, tá certo? Hoje eu vou falar sobre o inquérito policial. Bom, a previsão do inquérito policial, ela está no artigo 4º ao 23 do Código de Processo Penal, bem como na Lei 12.030, desculpe, 12.830/2003. Essa é a lei do próprio inquérito policial, tá bom? Eu vou iniciar lendo para vocês o artigo 4º do Código de Processo Penal, para a gente poder assimilar, tá? Que diz o seguinte: a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Ou seja, aqui ele dá o objetivo que o inquérito policial tem por fim. Qual é o objetivo, então? Apurar a materialidade do delito e a autoria das infrações penais. Ou seja, descobrir quem pode cometer um determinado crime, para se ver processado, tá certo? Vamos lá. A finalidade dele. A finalidade do inquérito policial é formar uma convicção para que seja base, tá, para o órgão acusatório, no caso o MP, para ele poder denunciar, ou servir de base numa ação privada, no caso de queixa-crime, entendeu? Não necessariamente a base pode ser fundamentada no inquérito policial, tá? Mas esse é um dos meios e é um meio que traz previsão no Código de Processo Penal. Tem duas características do inquérito policial. Ele é inquisitivo e sigiloso. Por que inquisitivo? Tá? Inquisitivo porque a autoridade não precisa dar ciência ao acusado de que ele está colhendo as provas. Então, ele é inquisitivo. E é sigiloso porque é um ato que se faz sem se dar publicidade. Não precisa ser público. Então, é sigiloso. Até mesmo para resguardar que o processo de investigação tenha o seu curso e não haja nada que atrapalhe a colheita das provas, certo? Qual o prazo da conclusão? Se o réu estiver preso, o prazo é de 10 dias, ok? Se o réu estiver solto, o prazo é de 30 dias. É claro que na prática isso realmente não acontece. A gente sabe que dura um pouco mais, ou às vezes até demais. Mas se cair isso numa questão em que você for ter que responder, regra geral, o prazo do réu preso é 10 dias e o prazo do réu solto 30 dias. A lei de drogas, ela traz uma previsão expressa de um prazo maior, tá? Por ser um crime um pouco mais complexo, no caso de tráfico, tá? O réu estando preso é 30 dias o prazo para concluir o inquérito e o réu estando solto de 90 dias. Também outra exceção que traz é nos crimes contra a economia popular, que diz o seguinte: se for réu solto ou se for réu preso, o prazo é igual. O prazo é de 10 dias, ok? O inquérito policial ele pode ter início de ofício. Tá? Isso você também vai encontrar naqueles artigos que eu falei do 4 ao 23, e ele vai dizer o procedimento, o que é que deve ter no inquérito policial, tá? E como é que eles têm início. Então é importante que vocês leiam, lembrando, o artigo 4 ao 23 do CPP e Lei 12.830/2013, Lei do Inquérito Policial. Então, retomando, o inquérito policial ele pode ter início de ofício, tá? Que isso seria por portaria, ou seja, quando a autoridade policial ela tem conhecimento da prática de um crime e que seja de ação pública e vai e inicia. Exemplo, aconteceu um homicídio em determinado local, a vítima está lá, morta, o delegado teve conhecimento, tá, daquele que houve um homicídio, foi até o local, isolou o local e por ali já iniciou. Tá? Ele começa a investigar, colher provas, isso é de ofício, certo? Ele pode também ter início por requisição do juiz ou do membro do Ministério Público, quando eles requerem que seja apurado determinado fato, determinado caso,
aí se instala um inquérito policial. Pode ser também por requerimento numa ação incondicionada privada ou por representação numa ação condicionada. Numa ação pública condicionada. Um exemplo disso é o crime de estupro. O crime de estupro de maior, é uma ação pública condicionada à representação. A vítima tem que se dirigir a uma delegacia, dizer que foi estrupada e ela apontar que foi ou as características do sujeito, tá? Que cometeu o estupro. E aí isso é a representação, ok? E aí, por meio dessa representação, se instala um inquérito policial também. Bom, pode ser também pela lavratura do auto de prisão em flagrante. Vamos lá. O sujeito furtou uma loja, tá? E foi preso, entendeu? Posteriormente, poucos minutos depois, com arresto furtiva. Isso é, o fruto do furto. Ele foi preso foi surpreendido por uma autoridade policial e foi preso com os produtos do crime. Então ele foi preso em flagrante. A partir dali, daquela prisão, do auto de prisão em flagrante, se vai ser instaurado um inquérito policial, ok? Bom, vamos lá, uma perguntinha. O delegado ele pode mandar arquivar o inquérito policial? Não, o delegado ele não pode mandar arquivar o inquérito policial, tá certo? Quem pode mandar arquivar é o juiz, a requerimento do Ministério Público. Isso você vai encontrar no artigo 17 do Código de Processo Penal. Ok, galera? Bom, mais uma coisa importante, observação, anotem aí. Crimes de menor potencial ofensivo. O que são crimes de menor potencial ofensivo? Aqueles cuja pena não é maior que 2 anos, tá certo? A investigação se dá por meio do inquérito policial. Gente, para isso tem um nome certo. É o TCO, Termo Circunstanciado de Ocorrência. Nos casos em que o crime for de menor potencial ofensivo, a investigação se dá por meio de termo circunstancial de ocorrência. Ok? Por simples lavratura de termo. Agradeço a vocês a atenção e o próximo tópico da gente vai ser ação penal, tá? Grande beijo!